Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos começar mais um bate-papo e hoje com uma convidada mais que especial, a minha xará Adriana. Ah, já tá aqui, que linda! Então, bora chamar os amigos. Dri, já te chamo. Deixa eu chamar os colegas aqui. Vocês também, tá, pessoal? Vão chamando aí os colegas. Vamos aprender um pouco sobre essa criança em mim, né? Quem que já sabe o que é, ainda não. Vamos falar sobre isso hoje, hein? Certo? Vamos lá, chamar aqui, já chamei. É isso aí. Leila, seja bem-vinda. Ô, Dri, chama, clica aí para participar, acho que fica mais fácil, né? Eu esqueci onde que tem que ir aqui para te chamar. Ai, ai. Marlene, boa noite. Tá conseguindo, Dri? Vamos ver. Vamos ver se a Dri consegue entrar. Enquanto isso, sejam bem-vindos. Vamos bater um papo hoje sobre a criança que habita em nós, mesmo sob um corpo adulto, né? O corpo cresceu, mas a criança está aqui dentro. Quem é essa criança? Como que ela... Era a Dri que eu vou te convidar aqui. Chegou! Boa noite! Boa noite, me escuta bem? Sim, muito bem. Então tá bom. E Dri, obrigada por ter aceito o meu convite. assim, Vamos, vamos passar bastante informação para essas pessoas, vamos enlouquecê-las um pouquinho com esse negócio de criança em mim, sim. né? Então, por favor, se apresente. Enquanto isso, quem está nos assistindo vai mandando os amiguinhos, vai chamando os amigos, vai clicando no coraçãozinho, né? Que é assim que o Instagram funciona, né? Mostra que é importante para entregar para mais pessoas, enquanto a minha convidada linda se apresenta. Eu sou a Adriana também, sua xará, sou do interior do Paraná, Ponta Grossa, né? Então, o sotaque um pouquinho carregado do interior, né? Sou Adoro. terapeuta sistêmica, faço constelação familiar, atendo com florais de bar e também sou aromaterapeuta. E aí estamos no caminhar da visão sistêmica, no dia a dia, levando em consideração os princípios. E aí, né, com os meus 51 anos, né, fiz este ano, sempre tem uma reverberação, e aí a gente vai caminhando no dia a dia, né? A gente também está na mentoria juntas, né, Adri, com a Ali Isso. Camilo. Então, a gente tem o privilégio de, nas sextas-feiras, parar um pouquinho, olhar para nós, né? E continuar na caminhada aí. Então, é assim, não é porque a gente é terapeuta que a gente está 1000 anos, né? Beth Hellinger, lá meses antes de falecer com seus 92 anos, né? Ele também ainda estava lá nas camadas, no caminhar dele, ainda constelou a mãe, né? Tinha, então assim, o nosso caminhar é eterno. Falo, né? Igual que fiz as lives com a Lúcia, a gente falava muito do descascar das cebolas, né? Do descascar da Isso. cebola. É muito comum usar esse termo, porque cada camada que você vai aprofundando em si, de autoconhecimento, vai puxando outras coisas, vai revelando outras coisas, né? Então, a Uhum. terapia, o autoconhecimento, é esse caminhar, né, Adri? Estamos aí. É isso mesmo.
E a semana Eu está falando digo, da ansiedade, né, Adri? Daí a gente até vai trazer um pouquinho para o nosso tema de hoje também, né? sim, 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 porque a ansiedade, ela se apresenta de muitas formas, Uhum, né? E mesmo quem já foi diagnosticado com transtorno de ansiedade, não conhece ainda toda, toda a capacidade que a ansiedade tem de nos atrapalhar. Essa que é a verdade, uhum, né? Então, por isso falar, né, da parte fisiológica, psicológica, emocional, né, do que a ansiedade, onde que ela pode estar atuando e você nem percebeu ainda, né? Então, o uhum. assunto de hoje, mesmo sendo criança em mim, tem muito a ver com a ansiedade, né? Porque eu diria que a ansiedade, ela é startada pela nossa criança interior. Aquela criança que viu e ouviu muitas coisas que agora, na fase adulta, nós não lembramos, mas que está programado em nós. E foi o que Uhum. nós ouvimos e sentimos até os 7 anos que criou os bloqueios e que estão nos conduzindo hoje, né? Então, Ou os tem tiques muita coisa. nervoso, né, Adri? Igual que eu passei por uma experiência agora, sexta-feira, Dia dos Pais, aí final de semana. Vou contar a história, né? Eu acho que é bem Isso, relevante, conte. né? A gente comentou. Muito. E Uhum. aí, Dia dos Pais, então, fui para a igreja aqui, que meu pai era muito religioso no final da vida dele, ele teve derrame, então ele rezava muito, né? Todo dia, final de semana queria ir para a igreja, e assim era. Então eu fui na igreja aqui que a gente chama Igreja dos Polacos, que somos poloneses, né? Então fui lá que eu sei que é um lugar que ele gostava muito. E aí, reverenciando ele, comecei lá a rezar, e nessa de começar a rezar, começou a minha perna a tremer, que falam que é perna é, inquieta, né? Alguns dão nome Uhum. perna inquieta, até na aromaterapia falam que tem óleo essencial para quem tem perna irrequieta, inquieta, coisa e tal. Eu comecei com a perna e falei, mas o que em mim aqui? O que está acontecendo? Estou rezando aqui, estava lá, né? E daqui a pouco a questão da perna de tremendo, falei, mas como assim? O que tem a ver, né? E aí continuei ali e daí veio o meu pai, né? A imagem ele já faleceu em 2015, então já tem um tempo. E veio aquela imagem, ele colocando a mão na minha perna e aquietando. E aí eu entrei num túnel de emoção e vi todas as vezes que ele, ou com um olhar, ou assim, né, me fez parar com a perna. E eu fui lá para minha adolescência, lá para minha, lá para criança até. Mas lá o meu olhar era assim, tipo, o que tá mandando em mim? Eu via o meu pai me recriminando quando eu chacoalhava a minha perna nesse túnel do tempo, lá na imagem que daí correu. E aí eu fui voltando, voltando, e aí dentro de mim fazendo esse trabalho, e eu comecei a perceber e olhar o olhar dele que não era de recriminação. Nunca foi. Eu, como uma criança lá atrás, que em algum momento parou naquilo e ficou nessa questão da perna, né? Uma ansiedade, né, algo ali na minha perna, ou para chamar a atenção do pai. E aí ficou, né? Tipo, e ele me chamava atenção. E para mim era sempre no negativo. E nesse dia eu consegui ir e voltar e ver amor no gesto dele, porque ele fazia isso no final da vida dele, que daí ele já estava cadeirante, coisa e tal, já estava. Ele punha a mão e não falava nada. E daí eu consegui ver o amor dele nesse gesto ali e tive uma cura, porque eu vi amor naquela intenção e não mais a raiva ou a birra da criança lá que tinha entendido lá para trás que seria uma punição quando ele mandava eu parar. Não, eu vi carinho, consegui enxergar, ver o amor dele por mim nesse cuidado. Que lindo. E a minha perna, desde então, eu tenho me percebido tranquila. Então é aquela coisa das camadas mesmo.
Onde eu fui, olha, estava lá na igreja rezando, intenção era de... E veio tudo isso e fez, como diz a Ali, né? Caiu todas as fichas, né? Deu um tum. Caiu. Exato. Olha só que lindo, hein? Lindo Só o que processo, né? É um processo, né, Adri? é muito bem colocado. Pessoal, milagre não existe. O que existe é a varinha de condão. Eu chamo a varinha de condão, é o seu sentir. É o seu sentir que faz a mágica acontecer. A Adriana só passou por tudo isso, ela só conseguiu ressignificar, porque isso é o ressignificar, tá? Ela só conseguiu ressignificar isso porque ela já está buscando orientação, ela está no caminho do autoconhecimento, ela se permite duvidar do que a mente dela diz do que é certo ou errado. Então, quando nós deixamos de ser taxativo, é isso, é aquilo, é certo, é errado. Quando a gente vem para o caminho do meio e fala, será? É que as respostas começam a chegar. Então, se você é muito absoluto, ou isso ou aquilo, e está pedindo, a mágica não está acontecendo, você ainda não encontrou a sua varinha de condão, que é o seu sentir. É um sentir puro, é um sentir do coração. Não é movido pelo ego, pela vaidade. Ah, eu quero sentir. Não, gente. Entrou quero, é ego. Não funciona. Tem que vir daqui de dentro, sabe? Aquela coisa natural. Ela foi lá na igreja, onde o pai gostava de ir. Olha só a ligação dela, né? Então lá, quem em mim? Olha essa pergunta. Quem em mim? Isso mostra o respeito que ela tem pela ancestralidade dela, porque ela honra quem veio antes. Dri, sempre foi assim? Conta pra gente. Você Claro sempre que honrou? não, claro que não, Ah, claro que não. então Né? conta um Isso já pouquinho tem. da... Eu assim, né, tô como terapeuta faz 3 anos que eu estou me aprofundando, né? Bem dizer que a pandemia, eu falo assim, tem um lado bom, né? A gente pôde estudar mais, Isso, conhecer mais profissionais, né? E esse quem em mim é muito da Ali Camilo, da nossa mentora, né? A Ali isso. usa muito isso. E então eu peguei como um processo mesmo e, como diz você, para sair da historinha aqui que a gente fica contando para ficar no mesmo lugar com as mesmas coisas, né? É igual ficar por quê? Fica na justificativa, né? Contando historinha e não aprofunda. Então, para que, né? Eu vou fazer tal coisa? Para que está me movimentando isso? O que está chegando que o outro está me doendo tanto? Então, tem algumas frases de efeito que a gente, dentro da visão sistêmica, pode usar e deve, né? Para Uhum. movimentar, porque o campo do sentir, como diz você, vai sentir ansiedade, vai sentir raiva, vai sentir medo, mas tem que dar um lugar e acolher. É assim que, né, a visão sistêmica fala. É Fazer de isso. conta que não tem, ou contar historinha, que só assim, porque síndrome de Gabriela, né, que é mais do nosso tempo de 50 anos, Boa. né, eu Ah, nasci boa. assim, né, não dá, né, Bem aí é contar lembrado. historinha e se manter no mesmo lugar. Mas sim, É. como diz você, tem que primeiro reconhecer o sentir, né, o que vem em mim aqui, o que eu tô sentindo de fato, e quem em mim, igual eu perguntei, porque a gente sabe que sempre vai estar ligado com alguma coisa lá dos 0 aos 7 anos, dos 7 aos 12, que a gente se relacionou com os amiguinhos, ou na nossa adolescência também, que marcou ou reforçou algo dos 0 aos 7 anos. Então, esse quem em mim é para deixar mesmo o túnel, como diz você, essa coisa da varinha aí, né? Para ela se ligar e você deixar reverberar. Não é Isso. tentar represar ou já se defender e culpar. Eu sou ansiosa porque me tiram do sério. Eu sou ansiosa porque mamãe era assim, né? Não dá, né? Oh, meu Então, Deus. é Aham. sempre olhar mesmo. É um processo. Como hoje, até conversando com uma cliente, eu falei para ela, se daí tá exercitando, ela, é um saco. Eu falei, é um saco mesmo, é assim mesmo. Exercitar, exercitar, exercitar. O campo do sentir é exercitar.
E a gente fala muito da postura neutra, né? Até o Décio, ele gosta muito de falar que seria a postura da criança de 2 anos, que não tem conhecimento, não tem julgamento, né? Então, ela tá ali só recebendo a informação. Ela não está computando, querendo culpar ou julgar ou contar historinha ou dar, né? Não, é receber mesmo, dar um lugar para isso, de receber a ansiedade, a raiva, seja o sentimento que vier, entender isso, ok, tá fazendo parte de mim, tá mexendo comigo. E o que que eu vou fazer com isso? Vou aprender o quê? Como eu posso exercitar? Aí autoconhecimento, buscar ferramentas, recursos, hipnoterapia, aí é buscar, exercitar para poder fazer, como diz você, mudar a chave. Mudar a chave. Exatamente. Então, pessoal, para quem já está no caminho do autoconhecimento, respira fundo e vai. Tem fim? Não. Tem, quando você morrer. Enquanto isso, é um caminho sem fim. Só que é um caminho enriquecedor, porque você vai sozinho. Não adianta chamar o coleguinha, vamos comigo? Porque o que você tem para aprender é diferente do que ele tem para aprender. Então, quando nós trazemos, né, essa curiosidade pelo autoconhecimento e vamos buscando, as coisas vão acontecendo, as coisas a resposta que você tanto busca, ela chega. Só que, pessoal, um detalhe, ela não é um e-mail que vai chegar na sua caixa de entrada e talvez você tenha que só ir lá no spam buscar, né? Porque aconteceu alguma coisa e foi... Não. Interpretação é muito importante, porque a resposta pode vir numa frase de alguém, numa live, num post, num stories, que hoje é tudo redes sociais, né? Então, essa resposta pode estar ali, e você buscando, sei lá onde, achando que vai se materializar alguma coisa na sua frente, não, e não é assim que funciona. Então, ansiosos de plantão, por favor, quem em mim está sofrendo com essa ansiedade agora? Que é o caso da Adri. Porque essa perna, esse tique na perna, é um dos sintomas da ansiedade. Uhum. Né? Tremor, suadeira, taquicardia, salivação, ou boca seca, dor de estômago, dor de cabeça. Nossa, gente, são mais de 100 sintomas. Mas o que a Adri teve naquele momento, e que ela já tinha há muito tempo, era um sintoma de ansiedade, que ela podia não ter ligado a ansiedade, ou ser só em situações em que ela não conseguiu unir os fatos, mas sim, é uma ansiedade. Então, quem, né? Então, voltando lá, por que aquela Adriana, criança, precisava chamar a atenção dos pais ou de quem estivesse perto? Onde que ela foi podada a falar? Então, assim, não é regra. O que aconteceu com a Adri não é o que aconteceu comigo, não é o que acontece com vocês. Cada mente interpreta o acontecimento de uma forma. Por isso que nem os irmãos são iguais. Porque diante da mesma situação, ou, por exemplo, se passa fome, ou se tem excesso de comida, falta de carinho, excesso de carinho, cada irmão, cada mente vai fazer uma interpretação. Por isso que ninguém é igual a ninguém. De igual só os órgãos, a quantidade de órgãos, como eles funcionam. É a única coisa. O restante, não queira buscar igualdade com ninguém. Você vai ter semelhanças. Eu e a Adri somos semelhantes no nome, né, Adri? Somos semelhantes na profissão. Mesmo assim, ela segue algumas técnicas. Eu sigo outras. E tá tudo certo. Uma complementa a outra. Por isso que sempre caminho do meio. Será que? Para eu chegar na hipnoterapia, eu odiava. Eu torcia o nariz quando me falavam de hipnoterapia. Um dia eu falei, mas por quê? Eu nunca nem passei pelo processo. Por que eu viro o nariz para hipnose, para hipnoterapia?
Aí vai a Que Adriana lá que passar. historinha estava contando, né, Adri? Isso. Então, a Adriana fez o quê? A Adriana foi lá passar pelo processo. Fui lá passar pelo processo. Ainda cheguei desconfiada, ressabiada. Aí depois de uns dias, eu falei, gente, não é que o negócio funciona e eu torcendo o nariz? Por que que eu estava torcendo o nariz? Por que que a minha mente dizia que não ia funcionar, que não funcionava? Porque era algo que ia trazer a minha transformação, como trouxe. Ela teve que ceder. E a mente não gosta de ceder. A mente não gosta de mudar. Sabe o furor de cocô? Tá Uhum, fedido, mas tá quentinho? A uhum, nossa mente é igualzinha. Tem uhum. essa programação que ela recebeu e ela tá continuando. Por isso que quando você se questiona, mas será que? Ou quem em mim? Trazendo para o sistêmico, as coisas começam a mudar, gente. Né, E ao Dri? mesmo tempo, né, Adri, igual a neurociência traz hoje muito claro isso, como é difícil você bancar esse lugar de eu quero mudar, vou fazer algum movimento. Porque assim, o nosso cérebro ainda é aquele cérebro lá de 2 milhões, acho uma coisa assim, né? E aí, então, ele está programado para gastar menos energia. Por isso que se fala tanto dos 95% do inconsciente, que são as informações já registradas, as experiências já vividas, e o cérebro Uhum. é um computadorzinho, né? Ele nos ajuda, mas também, por outro lado, se você não estiver no momento presente, que hoje é tão falado em tudo que é lugar na internet, né? Quando você vê alguém falando, o momento presente é aqui agora, né? Estado de Uhum. presença, né? Por quê? Porque a gente entra nesse piloto automático dos 95%, que é o que o cérebro faz para economizar energia, fazer escolhas mais rápidas, assertivas, mas te mantém nesse estado ali igual. A gente sempre fala Isso. mais do mesmo, o mesmo resultado, a mesma coisa, mais do mesmo. Então, para você fazer um movimento, a visão sistêmica fala assim, é pagar o preço, é sair no comum, zona de conforto, né? Então, É. isso custa ser diferente, às vezes, da família, de empreender, tem um peso. Aí também, claro, que às vezes tem os emaranhados lá, que tem serviços e a constelação ajuda. Mas Isso. todo movimento na postura adulta vai custar disciplina, sim, vai custar para você conhecimento, então tem que buscar se habilitar, estudar. Então é todo um processo. Hoje falam dessa geração Nutella, né? E faz um monte de brincadeira. Estou vendo muitos vídeos se repetindo da geração de 70, 80, 90, 2000. E assim, porque tá tudo muito fácil. Então, nosso cérebro, ele quer o fácil. Então, para você Uhum. fazer um movimento de mudança, seja um comportamento, dizer, não vou comer chocolate. A neurociência fala que o não existe. Então, você fala assim, não vou comer chocolate. Se tira o não, fica, vou Vou comer comer chocolate. chocolate. Então, você tem que usar um outro recurso, ir atrás de uma outra técnica para que você consiga realmente ter prazer em algo e deixar o chocolate de lado. Olhar para a cenoura e dizer, gosto muito. Brócolis, gosto muito. E não focar e dizer, não vou comer chocolate. Né? Então, é toda uma programação mesmo. Neurociência hoje, eu falo assim, é maravilhosa para nos dar esses esclarecimentos para dizer assim, viu, vai ser trabalhoso, vai ser. Não acho que como vai ser fácil, vou aí arrumar emprego, não, vai ter que batalhar. Porque senão você vai ficar na tua criança que só quer o desejo, que é o fácil. Que eu falo, essa coisa da criança com esse cérebro, que a neurociência explica, tá ligado. Porque a criança tá lá sendo cuidada, tá sendo alimentada. Então é fácil ficar nesse lugar. E o nosso cérebro Hum. também gosta disso, né? Mais quieto, gastar menos energia, né?
Mas aí precisa fazer o movimento. Exato. Só para esclarecer para vocês, quando a gente fala de criança, na nossa psique, né, Uhum, que aí já é voltado para o lado de Freud, uhum, na nossa psique ficam registradas todas as emoções que a nossa criança viveu. Então, por isso que hoje se fala muito em criança interior, a criança em mim, que é uma representação que nós temos na mente, né, uhum. do que essa criança viveu, do que essa criança sofreu, né, as alegrias, decepções, e geralmente até a primeira infância, que a gente fala que é até os 7 anos de idade. Então, tem esse lado da mente, que é essa criança interior. E esse conhecimento, eu digo que ele foi reforçado com o sistêmico. Uhum, Por quê? Ninguém ensina aquilo que não sabe. A criança, ela aprende com os pais exatamente aquilo que os pais sabem dar. Então, se os pais souberam dar carinho, atenção, validar a criança, sabe aquele momento que a criança chega com um brinco, com um desenho, olha o que eu fiz, olha o que eu fiz. Aí tem pais que falam, sai daqui, deixa eu ver futebol, oh, a minha novela. E a criança volta lá, né, tristinha. Só que isso não acontece uma vez só. Isso acontece muitas vezes. Então, aquilo ali é o que se torna o bloqueio na criança, e na fase adulta vai trazer talvez a tremedeira na perna, a salivação. Estou dando um exemplo bem basiquinho para vocês começarem a compreender. Só que tem uma coisa muito importante aí, que é o sistêmico. É a repetição de padrão. uhum. Esses pais estão apenas repetindo o padrão do que eles tiveram. Para a gente dar aquilo que a gente não teve, a gente tem que estudar, tem que ter acontecido alguma coisa na nossa vida para dizer eu vou ser diferente. E a gente assim não consegue ser diferente 100%. Então hoje você está num corpo de adulto sendo movido pelas emoções de uma criança que está na sua psique. E para quem se identificar com o sistêmico, uma repetição de padrão. Eu Uhum. estou contando aqui duas vertentes, duas formas de falar do mesmo assunto. Uhum. Não acredito em sistêmico e na psique, acredita? Também não. Então você é racional demais, continue do seu jeito que também está tudo certo. Porque tem as pessoas racionais, tem as pessoas emotivas e tem as pessoas que são mais espiritualizadas. São aquelas que já nascem sabendo e nem sabem como sabem, né? E tá tudo certo. A nossa informação aqui, o nosso objetivo aqui é levar a informação de várias formas diferentes para que vocês vejam qual vocês se enquadram, aceitam, se enquadram não, se aceitam mais, a mente aceita, né? Frite menos, vamos dizer assim, para que você comece a desenrolar o seu novelo de lã, que é o caminho do autoconhecimento. Né, Dri? Sim, sempre, 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 sempre. A visão sistêmica até, né, vai falar dos princípios e dos círculos, também dos 5 círculos, né? Mas os princípios lá, as leis, se você consegue no teu dia a dia, né, exercitar esse lugar de respeitar a hierarquia, né? Pertencimento, olhar a questão do pertencimento dentro do seu sistema e olhar com carinho a lei do dar e tomar, né, um princípio, ou lei, porque o Bert Helling chamava leis do amor, né? E ficou mais como princípios, né, essas 3 leis, vamos colocar assim. E Uhum, alguns falam assim, como existe a lei da gravidade, que você não tem como mudar, essas leis são como são. Desde que o uhum, mundo é mundo, a gente pertence a um clã, ao seu sistema, né? Família, tudo. Tem uma hierarquia que você deve respeitar, que existe gente que veio antes e sabe mais do que você, então é um uhum. respeito. E o dar e Isso. tomar, ou dar e trocar, aí, né, o Beth Hellinger usava tomar, porque no sentido de você receber, vai além o tomar, né, como tomar o leite da mãe, se nutrir. Então, se você Isso. levar esses 3 princípios no seu dia a dia, nas relações,
com a tua saúde, com o teu marido, filhos, né? Ali, quem está perto de você, e no trabalho, você vai prosperando, caminhando. Então, quem quiser depois aprofundar um pouco mais, né, sobre isso, também é uma maneira de autoconhecimento. Hoje tá bom, muitas pessoas falam sobre isso, é só colocar lá. Então, é o primeiro olhar da visão sistêmica é sobre essas leis respeitadas. E a questão da hierarquia, né? A gente fala muito assim, que também tem a ver com os 5 círculos lá, que também o Beth Hellinger trabalha, que tem a ver com os nossos pais, né? Que é um movimento lindo de olhar para eles, de tomar eles dentro de nós, entender, que nem você estava falando, essa coisa do passado, né? Muita coisa passou, coisa tal. Aí a visão sistêmica, ela não fica querendo saber das historinhas do que foi. Ela quer entender assim, né? Igual a pessoa chega na terapia, tá, o que você quer? Ah, eu quero melhorar minha saúde, eu quero melhorar minhas relações no trabalho. Ah, eu quero melhorar com a minha família, né? De origem ou atual, origem pai e mãe. Meu pai e minha mãe lá vivo brigando, ou atual com o marido, com a esposa. Então, vamos olhar para isso. O que está te incomodando agora? E aí, Uhum. claro que vai puxar alguma coisa, mas não fica, sabe? Porque o passado já foi, não tem como mudar. Você tem como mudar a tua postura agora. Então, a gente fala que constelação é como se fosse uma foto, um retrato, para olhar tua postura agora, como você tá no teu sistema ali, se relacionando com as pessoas. Então, dependendo da tua postura, você tá na ansiedade que você tá completamente contra e aí pensando que você tem que dar conta de controlar tudo para o futuro e tá muito lá para frente, porque a ansiedade tem a ver com isso, de querer controlar e tá lá e entender tudo e ter já resposta. Não sei, eu acho que é um caminho, né? Eu vejo a ansiedade por esse lado. Então, assim, é um jeito sistêmico de olhar a vida, exercitar no dia a dia essa postura, né? E caminhar. E eu sei que a ansiedade é mais nessa pegada, né, Adi? Porque eu não, a gente, como terapeuta sistêmica, a gente não fica olhando para a doença, e sim para a postura, para o comportamento, como é que se relaciona com os outros, como é que tá ali na troca, né? Exatamente, Dri. Por isso que quando... Eu sou fascinada pela neurociência, pela mente, só que o sistêmico, ele se encaixou comigo, assim, perfeitamente, né? Que é o que a gente está aprendendo, né? É trazer o sistêmico para a nossa vida. Não é só trabalhar com o sistêmico, é viver de uma forma sistêmica. Isso é muito mais profundo, vale até uma outra live, né, Dri? Mas o que eu Uhum, quero dizer é o seguinte, que enquanto eu era hipnoterapeuta, que eu fazia o protocolo, eu sentia falta de algo, uhum, que era justamente o sistêmico. Por quê? Os bloqueios estão aonde? Na mente. O uhum, sistêmico está onde? Na mente, subconsciente. Então, né, não tem como eu falar para o cliente que a ansiedade dele vai melhorar olhando para os bloqueios, sem trazer para ele a compreensão que essa ansiedade já está no sistema dele há muito tempo. uhum, Que ele não é o primeiro ansioso do sistema, que pelo contrário, ele está repetindo um padrão de alguém, até muitas vezes como a gente chama de amor cego. Então ele está vivendo por amor cego a alguém, que não importa quem, se vivo ou morto, não, essas perguntas são conscientes e o sistêmico não tem nada de consciente. que tem a Então, ver com conforme insegurança, ansiedade, né, Adri? Então, isso, inseguranças 100%. que pode estar atrelada, emaranhada Isso. com, né? Sim. Então, a leitura que eu consegui fazer, o que que é? Os bloqueios que nós temos hoje nada mais é do que os bloqueios que nós já trazemos da nossa ancestralidade, que isso a epigenética explica. Uhum. Que além do DNA, além de algumas doenças, nós também trazemos as emoções, as dores, os traumas da nossa Uhum. ancestralidade. Então, se a nossa ancestralidade passou fome, tiveram muitos problemas, muitas dificuldades,
Quem somos nós para ter uma vida regada, uma vida maravilhosa? Não que nós não merecemos, é diferente. Mas enquanto não olharmos para quem veio antes e simplesmente aceitar que isso foi uma escolha deles, que você pode fazer a sua escolha diferente, fazer diferente, né? Porque costuma falar assim, honrar quem veio antes. Honrar não é fazer igual. No caso do sistêmico, honrar é fazer diferente. Então, se você veio de uma ancestralidade, de uma origem com muita dificuldade financeira, com muitos problemas de saúde, como que você vai honrar o seu sistema? Fazendo diferente, fazendo por onde ser saudável, fazer por onde ter a prosperidade. Então, o que que eu fiz com a hipnoterapia? Eu associei movimentos sistêmicos nessa parte de honrar, nessa parte de cortar, né, o vínculo com essas dores, para que a pessoa ali já saia com uma noção do poder que ela tem. Porque muitas vezes a gente vive sobrevivendo, a gente não dá importância à nossa vida. Muito pelo contrário, a gente vive sem saber que está vivo. A partir daí, não. A partir daí você começa a ter a compreensão de que se eu estou aqui, muitas pessoas vieram antes. Porque se tivesse mudado uma pessoinha, não seria eu, Adriana, aqui hoje, terapeuta. Eu poderia, sei lá, ser o quê? Um homem, ou nem ter vindo. Custou muito para eles, né, Adri? Inclusive nós, Isso, da idade de 50 anos aí, ali, 3 gerações para trás, estava na guerra. Então, eles passaram exato. muita fome, passaram perrengues muito maiores de violência, né? Isso. Até constelações com pessoas assim, com um pouquinho mais de idade, às vezes os filhos, né, têm uma dor no joelho. Eu vi uma constelação dessa, a pessoa com uma dor crônica no joelho, daí falou assim, engraçado que meu pai também tinha essa dor gelada, uma dor... E daí chegou lá e comentou, né, assim, eu tenho uma dor no joelho esquisita, e começou depois de uma certa idade. E aí na constelação apareceu o quê? Lá o avô lá para trás, que daí tinha ido para a guerra, levou um tiro no joelho, ficou na trincheira lá, sofrendo, coisa e tal. E isso daí o pai sentiu e ela ali, por amor, como diz você, cego, né? Estava ali no... Enquanto a gente fala assim, sistemicamente, enquanto não é visto, não é dado um lugar, que é a lei do pertencimento, né, para Isso. eles, aí a coisa vai se repetindo. E é como é. Às vezes a pessoa fala, mas como assim? É como é. Daí até o Décio adora falar assim, viu? É só você começar a verificar na tua família. Esses padrões se repetem. Se você for um pouquinho ali para trás olhar e, né, assim, realmente querer assim fazer uma reverência e escutar a história com o coração, você vai acessar. A epigenética fala isso. Campo Isso. de informação tá aí. Esse campo de Uhum. informação que é sistêmico, é teu, você acessa. Então, assim, é muita reverência, porque custou muito Uhum. caro para eles. Hoje a gente está numa condição muito boa de vida, mas custou muito para eles nos dar a continuidade da vida para a gente estar aqui. Então, a gente realmente, por eles, tem que tomar tudo isso, força, e fazer o melhor com essa vida, honrando mesmo tudo que eles passaram, né? E passaram perrengue, né? Oh, Então, esse honrar é imagina. muito importante mesmo, Adri. Eu estou buscando a cidadania, né? Eu não, na verdade, quem começou essa história foi minha filha, né? Ela estava lá na Irlanda, então ela aproveitou para mexer com a cidadania. Então, até então eu sabia que eu tinha descendente italiano, mas quem, nome, quando, onde, né? Passava Cidade, né? batido. Uhum. Nossa, quando eu comecei a buscar esses documentos aqui no Brasil, que você liga para um cartório, liga para outro, né? E uns atendem muito bem, igual a Diva, gratidão a você lá do cartório de João Ramalho, né? Outros te ignoram completamente. Aí teve um momento que eu fechei meus olhos e simbolicamente eu trouxe a imagem de um homem, né? E falei, vô, que não é meu avô, é meu
quarto vô atrás, vô, bisavô, tataravô, pentavô, Vou de né? alguém no teu sistema. É. Aí eu só fechei meus olhos e falei assim, eu peço permissão para alcançar esses documentos. Porque assim eu vou estar honrando vocês, podendo voltar na sua origem. Coisa que vocês não puderam. Simbolicamente, fechei os olhos, só uma conversa mental, sem nada. Eis que eu consegui, né? Localizei um documento que trazia data de nascimento correta, a cidade, Refrontolo, na Itália. Então, assim, a coisa se movimentou. Porque esse documento, a cidade onde ele nasceu, que na época, em 1887, foi destruída em uma das guerras. Então não tinha mais documento para comprovar que ele tinha nascido na Itália para fazer a parte burocrática. Então fui na certidão de óbito, buscando regiões, porque você já não sabia mais onde era, como era, quando era. Foi que eu consegui todos os dados para dar entrada no processo para o juiz autorizar uma emissão de certidão. Mas você pediu permissão, né? Nesse Pedi campo de informação. permissão. Então Se foi colocou depois. pequena, que a gente fala, né? Isso, Humilde, tipo, reverenciando tua história. Um para quê, isso, que a gente usa muito na visão certa. Para que você está movimentando tudo isso? isso. Para quê? Então, eu trago esse exemplo para vocês, porque pequenos gestos, se colocando humilde, né? Reconhecendo que o meu avô veio no meio da guerra. Ele foi trabalhar na lavoura de café no interior de São Paulo, nunca mais pôde voltar para ver os seus entes. Houve uma ruptura, né? Mãe que não viu filhos, então, e não foi só o meu avô. Porque imagina, um navio cheio, e chegava 3 navios numa semana. Aí a gente vai buscando a história, a gente vê o quanto foi, né, o movimento que foi a vinda dos imigrantes O que italianos para o custou, Brasil. né? Isso O é um que custou. custo. É um custo. Isso. A minha bisavó disse que ela tinha 7, 8 e ela contava essa história. Minha avó, que morreu com 99 anos, há 3 anos atrás, a minha avó contava que a mãe dela, a Bisa, disse que ela, de pequena, ela veio para cá, ela tinha 7, 8 anos, dela cavava um buraco porque ela dizia que queria ir lá ver a mãe dela. Ela veio com Olha 7, só. 8 anos com uma irmã mais velha e ficou aquilo, ela morreu do coração, E né? o coração. Por quê? E ela teve sempre essa coisa que nunca mais, ela morreu com 60 e poucos anos, mas nunca mais ela fez esse movimento. E como ela, então olha o custo que teve para deixar a pátria por Isso. causa de guerra, saíram fugido com pouco. Ela trouxe um retrato da mãe dela, que se chamava Marta, e aquilo para ela era tudo, tudo. Tesouro, né? E o coração dela sempre ficou lá, ligado com a mãe dela, né? Então, olha o Isso. custo que foi esse movimento, realmente. Então, quando você, lindo quando você, né, faz isso e daí tem um para quê maior que movimenta tudo isso, é honrar mesmo, é ir lá e gratidão. E queira ou não queira, você está fazendo esse movimento de voltar lá por ele. Isso. Muito lindo. Aí nisso eu descobri que exatamente há 100 anos antes de mim, ele nasceu. Que 100 tal? anos. 100 anos. Uhum, Olha quanto tempo. uhum. Olha o que ele passou. Para quando eu chegasse, né, ele já era falecido, né, ainda assim morreu com 90 anos. Ele morreu no mesmo ano em que a minha mãe nasceu. Mesmo mês, inclusive. Então, aí eu trago 100 anos, porque
Quem consegue pensar em 100 anos? A gente não vive 100 anos. Por Uhum. mais tecnologia que haja hoje, justamente por essa facilidade da vida de abrir mais embalagens do que descascar mais alimentos, isso vai nos impedir de chegar aos 100 anos. Se a gente não mudar a nossa consciência, né? Do que é suprir o organismo para nos levar até 100 anos. Porque capacidade a gente tem, mas o que a gente está fazendo para chegar nisso? Então, 100 anos, não tinha luz elétrica, não tinha Sim, água dificuldade. encanada, Nossa, muita não tinha dificuldade. transporte, gente, não tinha nada do que a gente reclama hoje. Estrada tudo de chão, iam de carroça para cá e para lá, levava dias, né? Isso, Trem, então, aqui era muito trem. então o que acontece? Só que eu não vi ele, né? Eu não conheci ele vivo, eu não sabia da história dele. Mas o sofrimento dele está aqui no meu DNA, gente. Eu não Essa posso história tá ignorar aí. isso. Uhum, uhum. Tudo que ele passou, o rompimento com a família, sabe? O quanto custou ele vir para cá buscar uma qualidade de vida que na Itália não ia ter, né? Que eu nem sei como que eles eram, viviam na Itália, mas está aqui. Não adianta eu ignorar. Então, se ele passou fome, se ele passou frio, se ele passou medo, doença, está aqui, gente. Por isso que não adianta você negligenciar a sua história de vida. Não adianta. Eu não quero saber dos meus pais. Não é por aí, gente. Quanto mais vocês fugirem da verdade, mais a verdade vai correr atrás de vocês. E assim, nas Negar, dificuldades. rejeitar, né? Isso só aumenta, né? É Exato. aceitar que foi como foi, que o passado você não muda, né? Os Isso, não pais que muda. você tem são os certos para você, a visão sistêmica, né? São os pais Isso. certos, senão você não seria quem é. Por Uhum. mais dor que tenha tido, é a tua história e teve aprendizado. A gente sempre foca no aprendizado, né? Porque é isso. Isso. A gente É veio isso aqui para mesmo. passar e aprender e amadurecer nas relações, né? Não adianta querer ficar Exatamente. de historinha e dor e dizer que você sofre mais que todo mundo. Todos temos problemas. A questão é Uhum. como você Como? lida e para que você quer mudar ou qual é a sua missão ou o que, que você entende. Na visão sistêmica, né, igual a Ali trabalha muito com a gente nas mentorias, que é o servir, né? Isso. E a visão sistêmica fala isso, que a gente está onde está e a gente tem uma função. E a nossa função é servir, olhando como clã, como sistema. Daí até eu falo muito para os meus clientes, né? Eu falo assim, igual os dedos da mão. Cada um tem sua função. Não tem como você dizer que esse daqui vai desempenhar essa função. Não. Ele tem a Não. função dele, as habilidades, as competências e é como é. E é isso é importante. Eu gosto muito de uma fala do Décio, que ele fala assim, a pessoa, ela consegue caminhar na vida quando ela diz assim, eu apenas sou o faxineiro, eu apenas sou o diretor da empresa, eu apenas sou o professor. Esse apenas é como se ela tomasse o lugar dela de uma magnitude, entendendo que a função dela é aquilo, e tão estruturada, e tão na postura de sou, entendendo? Que ela Uhum. toma a vida naquilo, então as habilidades, competências dela, ela serve exatamente como o dedo da mão, ela é e serve dali. E aí se lapida conhecimento e ali ela entrega o melhor dela no apenas sou. Muito lindo isso, né? Muito. Muito lindo. E o Décio sempre fala assim, é simples. As historinhas que a gente conta que complica. É, Isso tira exatamente. muito da ansiedade também, né? Às vezes a gente acha que tem que. Aí sou apenas, e deste lugar, com esta postura, melhorar suas habilidades, competências, entender
quais são tuas dores. Aí vai fazer todas aquelas ferramentas que tem lindas lá de autoconhecimento, né? E aí vai se lapidar na relação com o outro, que te traz um presente todos os dias, mexendo com seus bichinhos, né? Se o outro te provoca em alguma coisa, olhe para isso. Pode ter certeza que é seu. Muito seu. É verdade. Né? A gente não aceita, não. A gente não gosta muito, não, mas é. Mas é. Sempre é o bichinho seu. Né? O outro só te mostra, e se ele está te provocando, pode ter, tome isso, e dizer, opa, o que que tem aqui que eu preciso estar olhando, né? Só que aí entra na Exatamente. postura, como diz o Décio, de respirar, postura neutra, de não julgamento, nada, e querer realmente compreender. Essa ansiedade está vindo por quê? Por que eu estou com raiva do outro? Por que está me movimentando tanto? O que é em mim Uhum. aqui? Por que desse jeito? Né? O outro é um Exatamente. presente na nossa vida. As relações acontecem para nos melhorar, para fazer com que a gente cresça, experiencie, né, novos sentir, sair dessa postura e ir para uma outra, e se experimentando em posturas, até achar esse apenas sou. Olha, Adri, ouvindo você falar agora, me veio uma coisa na cabeça. Eu costumo dizer o seguinte: nós somos muito mais do que vemos no espelho, Uhum. porque a gente só vê o externo no espelho. Uhum. Aí agora me veio o seguinte: você quer olhar para o seu interno? Olha para quem está do seu lado, que te Uhum. incomoda. Ou seja, o espelho mostra o seu externo. O seu interno é quem está do seu lado, que é o seu espelho. Alguns falam que você é a média, veja bem, das Sim. 5 pessoas que você convive, você é a média. Uhum. Então, prestar atenção nisso nas relações. Você está abrindo para o novo, está se relacionando com gente nova também, está se experimentando, ou está, como diz você, na piscininha de cocô aí, só se relacionando com os mesmos, já sabe os botões que não pode apertar em você, os olhos que não pode pisoiar, né? Daí fica Boa. fácil. Sabe os botões que pode ou não apertar. Boa, boa, Adri, gostei. Isso Uhum. mesmo. Né? É Porque isso se mesmo. experimentar na relação com o outro é isso. É, querer casar, querer morar junto. É, esse lugar é um lugar de conquista do casal, de seja, né, casal, né? Mas é um Uhum. lugar que você tem que pagar um preço para se relacionar, abrir mão também, ter espaço para o diálogo, de crescimento do casal, né? É, hoje mais ainda, muito mais ainda, se a pessoa não se predispõe a estar nessa postura ali de abrir para o outro também, né? Espaço, fica duas crianças mimadas, brincando de casinha, Uhum. fazendo de conta. O que a pandemia revelou isso, né? Muito.